Esse pastor falou com um ser de outro mundo e descobriu um segredo sobre Jesus. Olá, pessoal! A chuva fina caía oblíqua naquela noite silenciosa, empurrada por rajadas que faziam o letreiro metálico da primeira igreja batista ranger como um mastro antigo em alto mar. O relógio do saguão marcava 11h47, quando o pastor Paul Mitchell, com o sobretudo encharcado e os ombros pesados pela exaustão, girou a chave na porta principal. O som da lingueta se fechando reverberou pelo templo vazio, criando um eco metálico que ampliava ainda mais a solidão do ambiente. No estacionamento, iluminado apenas por um único poste amarelado, tudo parecia suspenso no tempo, como uma fotografia antiga esquecida no fundo de uma gaveta. Ao descer os degraus da entrada, Paul notou um tremor leve nas chaves em sua mão. 1 passo, 2, 3. Foi então que, junto à caminhonete estacionada, surgiu uma silhueta que ele não reconheceu de imediato. A figura não se movia como alguém normal. Ela parecia deslizar suavemente, como se o chão estivesse magnetizado, guiando seus pés de forma imperceptível. O pastor, mesmo tomado pelo cansaço e por um fundo temor constante que o acompanhava desde a morte da esposa, encontrou forças para interpelar o estranho com uma voz firme, embora trêmula. "Quem está aí?" Não houve resposta. A figura avançou até o halo de luz projetado pelo poste, revelando braços longos demais para um corpo humano, um tronco estreito e ereto, e olhos grandes, completamente negros, que refletiam a luz como superfícies líquidas. Paul ergueu o braço num gesto involuntário de proteção. "Em nome de Jesus." Mas antes que qualquer reação se completasse, ele sentiu algo diferente, uma vibração sutil no ar, como se o som da voz não viesse de fora, mas de dentro da própria cabeça. "Paul Mitchell, não vim feri-lo." O estacionamento parecia uma moldura surreal. O asfalto molhado, reluzindo como vidro sob a iluminação amarelada, sem nenhum outro movimento além dos dois ali presentes. O pastor se manteve imóvel, o coração disparado, enquanto a voz, ou melhor, o pensamento que invadia sua mente com nitidez, voltava a se manifestar. "Você pede respostas todas as noites neste prédio vazio. Entre. Eu mostrarei." Era uma afirmação direta, sem imposição, mas carregada de uma estranha autoridade. Paul sentiu o impulso quase involuntário de obedecer, talvez alimentado pela mesma força que o mantinha ajoelhado por horas nos bancos da igreja, mesmo quando ninguém mais acreditava que havia algo para escutar. Ele deu meia volta, destrancou a porta novamente e acendeu as lâmpadas fluorescentes. A igreja, agora iluminada, revelava cada detalhe familiar: vitrais simples, carpete gasto, bancos de madeira. Mas ainda assim, o ambiente parecia diferente com a presença daquele visitante que agora se mantinha sob a luz clara do templo. Era uma figura humanoide, mas com traços levemente diferentes. Pele cinzenta com reflexos prateados, cabeça levemente maior em proporção ao corpo, olhos sem pupilas, traços suaves e andrógenos. Mas o que mais chamava a atenção era a textura do seu corpo. Não se percebia roupa ou divisão entre vestimenta e pele. Tudo nele parecia uma peça única, como se tivesse sido moldado de um único material maleável. Paul recuou instintivamente até o banco mais próximo, a mente girando em busca de referências. Um anjo? Um demônio? Um delírio? Mas não houve tempo para formular mais dúvidas. A resposta veio como se o pensamento tivesse sido lido. "Sou de outro lugar. Vim porque você está pronto para ouvir o que sempre buscou." A voz não carregava emoção nem frieza, apenas uma serenidade que destoava completamente do cenário interno do pastor. A respiração de Paul se intensificou e ele precisou firmar os pés no chão para não ceder ao pânico. "Mostre algo real", exigiu, com a voz rouca, buscando algo que pudesse ancorar sua razão, um ponto de contato com a realidade. O visitante ergueu lentamente a mão, revelando uma luminosidade azul discreta que parecia emanar de dentro da própria pele. Pequenos pontos de luz surgiram no ar,
orbitando ao redor como vagalumes inteligentes, movendo-se em padrões geométricos, depois formando símbolos desconhecidos e, por fim, desenhando um globo tridimensional estrelado que girava lentamente diante dos olhos do pastor. Cada ponto é um sistema. Muitos têm vida consciente. Paul, que passara a vida com mapas de missões e atlas bíblicos nas mãos, sentiu-se esmagado pela imensidão implícita naquela imagem. Os pontos se fundiram e então, com transição suave, formaram a silhueta de um homem envolto em brilho tênue. Você o chama de Jesus. O nome foi como um golpe no centro do peito de Paul. Ele reagiu com rigidez, olhos fixos, expressão endurecida. Não distorça Cristo. Havia um peso em sua fala que misturava reverência e proteção. O ser, no entanto, manteve-se impassível, sem alterar o tom. Ele é único e, justamente por ser, demonstrou o potencial que existe em todos. Eu e o Pai somos um, não é exclusão, é um convite. Era como se cada frase fosse cuidadosamente pensada para evitar confronto e, ao mesmo tempo, provocar deslocamento. O brilho cessou, os pontos de luz desapareceram como poeira suspensa ao vento. Restou apenas o zumbido das lâmpadas e o som do próprio coração de Paul, audível dentro da cabeça. Prova suficiente? A pergunta foi mais do que retórica. Era um convite à dúvida, ao questionamento racional. Paul se apoiou no encosto do banco, o corpo tomado por uma mistura de espanto e incredulidade. Preciso entender, não ser hipnotizado. Foi a única frase que conseguiu articular, e nela havia o eco de anos de sermões, leituras, orações e frustrações. O visitante inclinou levemente a cabeça e respondeu sem hesitação. Então veja como eu vi. Com um gesto preciso, o ser estendeu a mão e tocou a testa de Paul. Nada místico aconteceu aos olhos de um observador externo. Não houve luzes intensas nem som sobrenatural. Apenas uma mudança abrupta na percepção do pastor, como se o mundo ao seu redor tivesse evaporado. A igreja desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma escuridão salpicada de pontos luminosos, estrelas distantes, e, aos poucos, um planeta surgiu à distância, com 2 luas girando lentamente em sua órbita. Paul sentiu o chão firme sob os pés, embora não houvesse solo visível. As cidades daquele mundo se encaixavam no relevo como se tivessem crescido organicamente, moldadas pelas curvas da natureza e não impostas sobre ela. A luz era suave, quase azulada, e havia uma calma que contrastava com tudo o que ele conhecia da Terra. Passamos por guerras e a superação do ego há milênios. Observamos a Terra no ponto de virada. A frase flutuava na mente de Paul, enquanto cenas desfilavam diante de seus olhos. Imagens da história humana, de momentos de dor e superação, de ruínas e reconstrução. Essas visões se aceleraram, sobrepondo-se como num documentário em ritmo frenético. Houve invenções, quedas de impérios, gestos de bondade em meio ao caos e, por fim, a imagem de uma manjedoura. A cena não trazia efeitos especiais, nem um brilho espetacular. Era simples, crua, humana. Ali estava um bebê, frágil, cercado por figuras cansadas e esperançadas. Não era um Deus disfarçado, nem um alien no palco. Era uma consciência elevada escolhendo viver a experiência humana completa. Frio, fome, aprendizado, para ensinar por demonstração, não por slogans. Paul sentiu um peso no peito, não de dor, mas de impacto, como se algo dentro dele estivesse sendo reorganizado. Subitamente, tudo cessou. Paul abriu os olhos e estava de volta à igreja. Sentado no banco, as mãos ainda tremiam, mas agora de um modo diferente. Não havia medo, apenas uma consciência de algo maior do que ele poderia compreender de imediato. Ele olhou para o visitante, ainda em pé, imóvel, como se o tempo ali não o afetasse. Ele plantou uma semente. As palavras saíram com dificuldade, mas sem dúvida. O visitante fez um gesto mínimo com a cabeça, uma espécie de assentimento que confirmava mais do que qualquer explicação verbal.
E essa semente é uma forma de consciência que desperta por dentro, não desce de fora. O zumbido das lâmpadas voltou a ser perceptível. Paul olhou ao redor e viu a igreja como se fosse pela primeira vez. Não um lugar mágico, mas um espaço de busca. Ele se virou lentamente para o ser, com a mente ainda girando em perguntas, mas com o coração estranhamente calmo. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, ele estivesse diante de algo que não precisava ser provado, apenas compreendido aos poucos. A presença do visitante, longe de causar assombro, parecia agora parte de um processo inevitável de descoberta. E antes que qualquer outra pergunta pudesse ser feita, ouviu a frase que encerraria aquela noite de forma marcante. Retorno é despertar coletivo, pessoa a pessoa. Quando amor substitui medo, quando unidade substitui separação. Paul respirou fundo, como se só agora o ar voltasse a circular de verdade dentro dos pulmões. O impacto daquelas palavras, quando unidade substitui separação, ainda reverberava em seu corpo como um eco antigo que sempre esteve ali, mas só agora fazia sentido. Por instinto, levou a mão ao peito e sentiu algo diferente. A rigidez que o acompanhava há meses, talvez anos, tinha cedido espaço a uma quietude estranha. Não era alívio imediato, tampouco euforia. Era como se uma engrenagem tivesse finalmente encaixado. O visitante permaneceu em silêncio, como quem entende que certas compreensões não precisam de reforço verbal. O templo seguia o mesmo, mas Paul sabia que havia atravessado uma fronteira invisível, e o que havia do outro lado não era um novo dogma, mas um modo mais íntegro de estar no mundo. A lembrança de Ellen, sua esposa, surgiu repentinamente. O quarto de hospital, o soro pingando, a mão dela tremendo levemente sob a sua. O olhar que pedia certeza, a voz fraca que sussurrou: "E se eu não for salva?" A dor que ele sentira naquele momento voltou com força, mas agora era diferente. Não havia culpa, apenas compreensão. Ele encarou o ser diante dele com uma pergunta muda nos olhos. O visitante não hesitou em tocar a ferida. Ela temia porque ensinaram que salvação é julgamento, mas salvação nunca foi aprovação externa. É reconhecer por dentro o que sempre esteve aí. A frase não foi dita com superioridade, mas com a delicadeza de quem já perdeu alguém e entendeu que o verdadeiro consolo não vem de promessas, mas de presença. Paul se levantou devagar. Não havia pressa, nem perguntas desesperadas, apenas a sensação de que cada palavra dita precisava assentar antes de ser compreendida. Ele caminhou alguns passos pela nave da igreja e cada rangido da madeira sob seus pés parecia marcá-lo de volta ao presente. E os sinais? Ele perguntou finalmente. As guerras, os terremotos, a fome, são o fim? O visitante se moveu suavemente até o corredor central, sem pressa, com um passo quase silencioso. Não o fim, são sintomas. Sistemas baseados em controle não cedem em silêncio. Antes de nascer, o mundo treme. E está nascendo algo novo. Paul absorveu a resposta como quem entende que uma tempestade não é um castigo, mas uma transição. A figura caminhou entre os bancos, e o som seco do piso de madeira acompanhava seus passos como um metrônomo preciso. Você pregou por décadas, Paul. Falou sobre fé, compaixão, renúncia. Agora é hora de viver o que pregou. Escolher amor, apesar do medo. Gratidão, apesar da carência. Presença, apesar do ruído. O pastor sentiu que aquelas palavras não eram imposições, mas convites. Convites incômodos, sim, porque implicavam responsabilidade. Era mais fácil esperar por uma salvação vinda do céu do que assumir que o céu, talvez, fosse uma decisão diária. E naquele instante, ele compreendeu. A experiência não era sobre mudar o mundo de fora para dentro, mas de dentro para fora. No domingo seguinte, Paul subiu ao púlpito sem papel nas mãos. O auditório não estava cheio, como nos velhos tempos, mas havia rostos atentos. Alguns familiares, outros novos, muitos cansados.
Ele não atacou doutrinas, nem citou versículos em sequência. Apenas propôs um exercício. Durante 30 segundos, respirem e apenas sintam. Não peçam, não supliquem, só estejam. Houve desconforto, cochichos, olhares inquietos. Mas metade da congregação fechou os olhos. O silêncio que se formou ali não era o de uma igreja obediente, mas de pessoas que, por alguns segundos, deixaram de esperar algo de fora e se voltaram para dentro. E essa semente, ele sabia, era o verdadeiro começo. Nas semanas seguintes, a transformação de Paul não foi marcada por eventos espetaculares, mas por gestos pequenos e consistentes. Ele passou a anotar ideias de madrugada, conversava com mais paciência com os membros da igreja e já não carregava aquele olhar de vidro que antes denunciava sua exaustão. Quando confrontado por opiniões duras, sua resposta vinha em tom mais baixo, quase como uma pergunta: "O que você teme perder?" Aquela frase, simples mas desarmante, se tornou um reflexo do seu novo centro. Ele não buscava vencer debates, mas expor a raiz da resistência. E aos poucos, sem pregar mudanças, ele começou a inspirá-las. À noite, no silêncio do quarto, Paul ainda era assaltado por dúvidas. E se eu estiver enganado? E se tudo foi uma alucinação? Eram pensamentos legítimos, e ele não os reprimia. Mas uma noite, ao ser tomado por essas inquietações, o celular vibrou. Era sua filha, que morava em outro estado. A voz dela era calma, mas carregava algo diferente. "Pai, não sei o que você está fazendo, mas você está diferente. Está mais leve." Aquilo o desmontou. Não como uma prova sobrenatural, mas como uma validação humana. Não havia luzes no céu, nem fenômenos estranhos. Apenas o reconhecimento de alguém que o amava e percebia sua mudança de dentro para fora. Do lado de fora, o poste do estacionamento seguia aceso, lançando sua luz amarelada sobre o asfalto. A mesma luz da noite do encontro. Paul se sentou no banco da varanda, olhou para aquele feixe de luz e sorriu. Era um sorriso contido, sem plateia, sem propósito externo. Não havia espetáculo, só presença. O ser nunca mais voltou da mesma forma. Não houve novos sinais, nenhum novo contato direto. Mas a frase, impressa em sua memória como uma marca viva, seguia ali. O retorno acontece quando você escolhe amor no lugar do medo. Ele a repetia, não como mantra, mas como critério. Em fila de mercado, em velório, em reuniões tensas. Era simples e era suficiente. Aos poucos, outros começaram a notar. Não porque ele falasse, mas porque ele fazia diferente. Quando alguém dizia algo ofensivo, ele não reagia na mesma moeda. Quando perguntavam se havia mudado de religião, ele respondia que não, apenas passou a praticar aquilo que sempre acreditou. A presença de Deus não precisa ser defendida, só reconhecida. A igreja não cresceu exponencialmente. Algumas pessoas se afastaram, mas outras chegaram. E mais importante, começaram a perguntar mais do que afirmar. Era esse o sinal. Perguntas sinceras no lugar de certezas automáticas. No último parágrafo do diário que Paul começou a escrever meses após o encontro, havia apenas uma frase: "O que muda o mundo não é o que vemos nos céus, mas o que permitimos florescer aqui dentro." E essa frase, escrita com letra firme e traço calmo, era tudo o que ele precisava deixar. Nada de revelações bombásticas, teorias conspiratórias ou promessas milagrosas. Apenas a lembrança de que aquilo que é verdadeiro, mesmo que estranho no início, tem raízes que se comprovam no cotidiano. No banco de madeira, sob a luz amarela, estava um homem que não precisava mais de sinais para continuar. Porque o retorno, ele havia compreendido, não era um evento. Era uma escolha contínua. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo.
Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.